Queridos, eu quero falar nesta noite daquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero transmitir ao seu coração nesta noite. Palavras que o Senhor tem para as nossas vidas. No dia a dia nós somos bombardeados por palavras, sejam elas boas, sejam elas mais ruins. Nós abrimos os celulares pela manhã, ou quem fica até tarde com o celular ligado, só vemos coisas ruins. Tem coisas boas, sim, mas essas inteligências artificiais, parece que elas trazem mais para nós as coisas ruins, parece que elas querem nos mostrar mais o que não presta, e nós começamos a ficar com medo. Eu não gosto de Rio de Janeiro, de ir ao Rio de Janeiro. Meu filho fala que eu sou medroso, mas é porque eu vivi no Rio durante muito tempo. E na época que eu vivia já era ruim, hoje está pior ainda. Então deixa eu na minha pacata cidade de Santo Aleixo, que agora estão roubando moto, bicicleta elétrica, mas ainda está melhor do que muitos lugares. E quando eu penso nas palavras que vêm a nós e que tentam muitas das vezes nos derrubar, quem aqui já não recebeu uma palavra negativa na sua vida? Dizendo para você, você não vai a lugar nenhum. Ou dizendo, você não presta. Alguns pastores eu já vi pregar dizendo sobre a máxima que a gente, algumas pessoas comumente falam para os seus filhos, chamam, seu burro, seu idiota, você não vai a lugar nenhum, você é um derrotado. Quem aqui já não viveu isso na sua vida? Quem aqui já não enfrentou uma palavra que te levou a pensar em desistir muitas das vezes? Eu já tive palavras assim. Eu já tive palavras que chegaram a mim e me fez pensar se realmente valeria a pena eu prosseguir. Se valeria a pena eu caminhar dentro do propósito do meu ministério, dentro do propósito da minha família. E em outras áreas da vida também isso acontece. Palavras, elas ferem. As palavras ferem. E quando não bem administrada, elas fazem uma tragédia tremenda na vida da pessoa. Imagina um casal conversando, tentando dialogar, e de repente o esposo solta uma palavra, ou a esposa, solta uma palavra que vai ferir, vai machucar, vai entristecer, e pode chegar ao rompimento daquele relacionamento. Na escola, no trabalho, por onde quer que formos, vamos encontrar palavras que vão trazer dificuldade. Eu tenho um texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 4, no verso 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que seja boa para o que é necessário e edificação, a fim de que ministre graças aos outros. Efésios, capítulo 4, 29. A proposta é que saia dos nossos lábios, como homens, mulheres de Deus, saiam dos nossos lábios palavras que edifiquem a vida de outros. A Bíblia fala que há palavras de bênção e palavras de maldição. Como cristão, como filhos de Deus, que saia dos nossos lábios palavras que edifiquem a vida de outros. Amém ou não amém? Porque dos nossos lábios, as palavras têm que ser para abençoar. Dos nossos lábios, as palavras têm que ser para trazer vida àqueles que estão caídos.
A Bíblia fala em Tiago a respeito dessa palavra de bênção, palavra de vida. E eu penso, irmãos, que talvez hoje, ao falarmos de palavras, alguém aqui traga no seu coração a memória de uma palavra que não lhe fez tão bem. Assim como eu, quando estava preparando a palavra, lembrava-me de algumas palavras. Talvez alguém hoje tenha tido uma palavra negativa. A Bíblia também nos mostra homens da Bíblia que tiveram palavras negativas. Lá, em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, verso 28, é uma história que nós conhecemos, é a história de Davi. Davi, aquele homenzinho pequenino, aquele garotinho. Davi estava levando a refeição para aqueles homens que estavam em guerra, e o texto diz assim: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o viu conversando com os soldados, então ficou zangado. O irmão de Davi fica zangado porque olha e vê Davi conversando com os soldados. Aí o texto prossegue dizendo assim: então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? O irmão olha para Davi e diz: o que tu está fazendo aqui? Em outras palavras, ele diz assim: você é tão pequenino. E o texto vai dizer mais à frente, dizendo: com quem ficou as ovelhas? Você não deveria estar cuidando das ovelhas? Davi poderia muito bem se intimidar com aquilo e sair dali quietinho, obedecer o seu irmão mais velho e sair quietinho. Mas um pouco mais adiante, Davi também é afrontado pelo gigante, por aquele filisteu. E aquele filisteu vai dizer a Davi que ele não passa de um menino, que ele não passa de uma criança, de que mataria ele, que tiraria o seu corpo e lançaria para as aves. Davi poderia ter se tomado de medo, sim ou não? E ter saído dali e ter ido embora. Porém, Davi não fez isso. Existem palavras que vão tentar fazer você parar. Existem palavras que vão tentar fazer você parar. Mas o que eu trago para você hoje, a primeira pergunta que eu trago a você: qual palavra tem dirigido a sua vida? Porque tem aquela palavra que marca as nossas vidas. Aquela que fere, aquela que machuca, aquela que você vai dormir e fica lá pulsando na tua cabeça e você... Mas tem outra palavra que pode marcar a sua vida. Tem palavras que vão ferir você. O exemplo de Davi, eu quero que vocês entendam, é que ele poderia ter ido embora, ele poderia ter desistido, ele poderia ter mudado o rumo da história, ter olhado para aquele gigante, ter voltado e não ter ido enfrentá-lo, não ter aceitado, mas havia uma promessa sobre a vida de Davi, como há uma promessa sobre a vida desta igreja. Então eu não posso me intimidar com as palavras que vêm a mim e que tentam me desestimular. Quais palavras têm marcado você? Amanhã começa uma nova semana. Ou melhor, começa hoje uma nova semana. E talvez você vai ter que enfrentar alguém que tenha dito para você algumas supostas verdades e que te feriu, que te machucou. Mas você tem que prosseguir, você não pode parar. Você não pode parar em meio a essa jornada. Nós não podemos parar em meio às palavras que vêm até nós e tentam nos destruir. Eu vou repetir isso até o final da minha palavra. Nós não podemos parar.
Eu penso que alguns exemplos, eu vou trazer apenas 4 exemplos nessa noite, das palavras de Jesus, para que a sua vida seja restaurada nessa noite, para que haja restauração nas nossas vidas nesta noite, para que saiamos daqui nessa noite edificados e certos de que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Aqueles que anotam, em primeiro lugar, quando a palavra final em sua vida for a palavra de Deus, você terá paz. Alguém pode tentar roubar a sua paz, mas quando a palavra final for da parte de Deus, haverá paz em sua vida. O Senhor diz assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo. A paz perfeita vem do Senhor. Querem ver o exemplo disso? Para nós ganharmos tempo, eu vou citar o texto e ler uma parte, e nós conhecemos todo o texto que nós vamos ler aqui. Lucas 8, do 23 ao 25. Aqueles homens estavam navegando. Jesus vai descansar. Jesus vai descansar. E as ondas começam então a jogar de um lado para o outro, a movimentar-se cada vez mais forte, e os discípulos preocupados vão acordar Jesus. Jesus acorda, acalma o vento, aquieta-te o mar, e traz então, aonde havia uma tempestade, ele traz então a paz. Não importa a tempestade que está diante de você, o Senhor tem a paz para a sua vida. O Senhor cessará todo vento contrário na sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque essa é a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Ele olha para aqueles discípulos e ele fica pensando no que aqueles discípulos estavam tentando dizer, mas na verdade ele entendia, e ele então traz para aqueles homens. Foi a fé deles? Não, foi a vontade de Deus. Às vezes a nossa fé se torna pequenina em meio às tempestades. Mas enquanto a sua fé ainda for pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, você moverá obstáculos na sua vida. Não importa, meu amado, o Senhor dormia, o Senhor descansava, a tempestade acontecia. Enquanto você bota a sua cabeça no travesseiro de uma noite para outra, ou durante o dia, ou num estado depressivo, ou num estado emocional muito grande, alterado, o Senhor está olhando para as suas necessidades. O que os discípulos fazem no momento de tempestade? Eles pulam do barco? Não. Eles vão buscar ajuda de quem poderia lhe dar ajuda. A quem você tem recorrido? De quem tem vindo a última palavra para você? Havia uma canção que dizia, ainda há essa canção, que diz: basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta o Senhor determinar, e foi sobre a sua palavra que os céus tiveram firmamento. Foi sobre a palavra do Senhor que os rios existiram, que os peixes existiram, que as aves existiram. Foi sobre a palavra do Senhor que tudo aconteceu. E é sobre a palavra do Senhor que a paz virá sobre nós, e a paz que excede todo entendimento. Segundo lugar, quando a palavra final em sua vida for a palavra de Deus, você será liberto. Haverá libertação em sua vida. Maravilhoso. Quando eu olho a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 8, no verso 26 ao 32, quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Recordaram o texto?
queres comigo? O que o Senhor quer? O Senhor está lá longe, vem para cá me perturbar, eu com os meus demônios aqui. Vem aqui me perturbar. Quando a palavra de Deus for a ordem final na minha vida, haverá libertação na minha vida, haverá libertação na minha casa, haverá libertação no meu trabalho, porque aonde chegar a planta dos meus pés, será a terra que o Senhor tem me dado, e a terra que o Senhor tem me dado, não há divisão, porque há libertação em nome de Jesus. Ah, queridos, importa que nós estejamos entendendo que a autoridade vinha do Senhor. Ele chega naquela localidade, e naquela localidade havia os demônios. Jesus estraga até a questão financeira daqueles homens daquela cidade. E começam a reclamar que os porcos é que receberam os espíritos imundos. Sabe? Eu olho muitas das vezes e vivemos vidas atribuladas. Vidas atribuladas. Como cristão, nós deveríamos estar libertos de muitas coisas em nossas vidas. Como cristão, nós deveríamos olhar para dentro de nós e termos a certeza de que aquele que prometeu estar conosco é fiel para que tudo se cumpra em nossa vida. E eu penso, irmãos, que a cada dia nós fazemos uso da palavra de Deus. Eu não tive aqui no domingo, dia 12. A gente estava dando um passeio. Mas eu quero acreditar que foi um dia 12 diferente para todos vocês. Porque as poucas coisas que eu ouvi, e uma das poucas coisas que eu ouvi foi dizer que naquela noite Deus falou tão forte, a essa igreja, mostrando que tem um grande propósito para as famílias dessa igreja. Sabe, nós precisamos entender que o Senhor quer libertar as nossas famílias. Eu às vezes não consigo estar presente, mas consegui estar presente na última reunião que teve aqui da família. Não é do ministério, vou usar o termo que Arthur diz, não é do ministério, é de família, é sobre família. E como foi bom poder ouvir palavras que trouxe para dentro dos nossos conhecimentos de que as nossas famílias precisam ser libertas. Há famílias vivendo em cativeiro, há pais, mães, filhos vivendo em cativeiros. Perderam a essência do primeiro amor entre família. Os nossos irmãos, o pastor Jorge e a pastora, vou falar igual a pastora Marilene, depois você briga com Marilene, aprendi com ela. Sabe o que acontece? Eles simplesmente trataram isso nas nossas vidas. Aonde está a tua família quando deveria estar reunida na mesa? Hoje 2 apresentações. Isso é muito importante para vocês. O que nós temos visto nos dias de hoje. Pais, para terem paz, botam o celular na mão do filho. Fica aí brincando com isso daí que eu não aguento mais você. É mentira minha, irmãos? Eu não aguento mais essa criança, toma, vai brincar, eu vou dar um tablet, vou dar um celular, eu vou dar uma coisa para ele ficar lá, porque só assim eu tenho paz. A paz que você precisa, tu só encontrará em Cristo Jesus. As nossas famílias precisam ser libertas. Porque enquanto você não educa, enquanto você não cuida, enquanto você não traz, o inimigo vai tornando a mente dos nossos filhos cativa, ensinando a eles o que eles bem entendem. O texto que nós acabamos de ler, em Lucas 8, 26, Jesus chega até aquela vida e Jesus simplesmente expulsa aqueles demônios.
Quando a palavra final na sua vida for a palavra de Deus, haverá libertação em nome de Jesus. Terceiro lugar. Quando a palavra final em sua vida for a palavra de Deus, vidas serão curadas. Vidas serão curadas. O texto, como eu falei, todos nós conhecemos. Todos nós. Lucas 8, do 43 ao 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara todo o dinheiro que tinha com os médicos. Vou parar aqui porque nós conhecemos a história. A mulher tinha gastado todos os seus recursos à procura da cura para a sua enfermidade e há 12 anos ela vivia. Há quantos anos você tem procurado a cura para o seu estado emocional? Há quantos anos você tem procurado a cura para um processo depressivo? Há quantos anos você tem procurado a cura para o seu filho que está necessitando de cura? Ou quantos anos você tem procurado a cura para você mesmo de algo que tem te ferido a cada dia, principalmente algo emocional? E quando eu digo algo emocional, eu digo aquilo que você não consegue perdoar, que tem matado você, que tem tirado você, muitas das vezes, de uma santa ceia, que tem tirado você, muitas das vezes, da presença do Senhor. É necessário haver cura. É necessário que a cura chegue até você. É necessário que você entenda que a cura chegará se a palavra final for do Senhor. Essa mulher, ela simplesmente, em meio à multidão, ela vai lá, ela nem toca propriamente em Jesus. Ela nem toca na carne de Jesus, ela toca nas vestes. E quando ela toca nas vestes de Jesus, o Senhor diz assim: eu senti que algo saiu de mim, algo fluiu de mim, virtude saiu de mim, o poder saiu de mim. Às vezes a cura não chega porque nós não queremos nem nos aproximar de Jesus. Basta você aproximar. Basta que a palavra final seja dele. Basta que nós entendamos e aceitamos que ele diga: tu está curado, vá e não peques mais. Tu está curado, vá. Ah, queridos, quando a palavra final de Jesus chega à minha vida, eu serei curado. Você será curado, sua família será curada, os seus amigos serão curados. Aquela mulher age pela fé e a fé cura a vida dela. Eu pergunto a você, qual é o passo de fé que você precisa dar nesta noite? É o passo de libertação? É o passo da cura? É o passo da paz? Qual é o passo de fé que nós precisamos dar para que as nossas vidas mudem diante do Senhor? Quarto e último lugar. Quando eu permitir que a palavra de Deus seja a última palavra para mim. E quando eu digo, deixa eu passar para você uma coisa. Quando eu digo para você a última palavra, essa última palavra vai se renovar a cada dia. Porque hoje eu posso estar vivendo uma situação e o Senhor me dá uma última palavra. Amanhã eu vou viver outra situação e o Senhor vai me dar uma outra última palavra. Porque a última palavra em nossas vidas, na vida do cristão, tem que vir de quem? De Deus. Quando eu tenho medo, a palavra do Senhor diz para mim: não temas, pois eu estou contigo. Por último, quando a última palavra de Deus chegar à minha vida, haverá vida naqueles que pensam que não há vida mais. Dois textos me fascinam na palavra de Deus, que falam sobre vida.
E nos dois textos, Jesus diz que aquelas pessoas estavam dormindo. Estavam dormindo, eles estão dormindo. A filha de Jairo vão até Jesus e procuram. Jesus chega lá, não, ela não está morta, ela só dorme. Fica tranquilo, fica calminha aí. Imagina eu, Fábio, não vou falar nem dos filhos, vou falar do neto. Imagina eu, Fábio, Jesus chegando e falando assim: Fábio, fica tranquilo, a Cecília não está morta, ela só está dormindo, eu não quero nem pensar nisso. Dá aflição só disso. Não esquenta não, ela só está dormindo. Mas Senhor, tu não está vendo? Talvez eu fosse como aqueles fariseus, né? Está vendo não, Senhor? Olha, está morto, não está respirando, eu estou botando o espelho e não sai, não bafa nada. Sabe, é preciso exercer muita fé, é preciso conhecer e entender muito a palavra de Deus. Marta e Maria é outro texto que me fascina. Elas vão até Jesus, elas se adiantam e chegam e falam: olha, Senhor, já é tarde, já está morto, acabou. Talvez no coração delas elas tenham pensado assim: penso eu, não é a palavra que diz isso. Mas Jesus pode voltar daí mesmo. Vai falar fazer o quê? Mas pela palavra, ele diz para aquela menina: levanta e anda. Pela palavra, ele diz para Lázaro: sai, vai fora. Pela palavra, aquilo que parece que está morto na sua vida, aquilo que parece que não existe mais para você, pela palavra vai ser restaurado em nome de Jesus. Algumas pessoas não vão entender, algumas pessoas não vão compreender o que vai estar acontecendo, mas parecia que ele já tinha perdido, que estava no final, eu já estava cantando e glorificando, porque ele já estava derrotado. Se enganarão. Aqueles que estão rindo de você, zombando, não entenderão que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, porque virá sobre a palavra dele. E é sobre a palavra dele que vem as nossas vidas, que diz que nós somos mais que vencedores, que nós alcançaremos a vitória, que nós, pelo sangue de Cristo Jesus, fomos libertos. Esses dois textos me fascinam, não excluindo os demais, mas eu penso, irmãos, o Senhor nunca vê como o homem vê. Nunca. Para os homens, Lázaro estava morto. Para os homens, aquela jovenzinha estava morta, mas para Deus ela apenas dormia. Ela apenas estava descansando. Não havia morte sobre a vida delas, porque a palavra final vem do Senhor. Sabe, irmãos, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus olha com amor, com misericórdia, com bondade, com mansidão, com perdão. E quando nós, que somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, olhamos da mesma forma como Ele olha, nós conseguimos também proferir vida sobre a vida das pessoas. Nós conseguimos levar a vida para aqueles que estão mortos. Eu quero caminhar para o encerramento da minha palavra. O ministério já pode estar subindo. E quando nós falamos de vida, eu penso no texto da palavra de Deus que diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Aí o texto conclui dizendo assim: mas eu coloco aqui, o Senhor, vem para que tenhamos vida e vida em abundância. A última palavra, o último grito da cruz, foi um grito de vitória. O último grito da cruz foi um grito de vitória. Palavra de vida para cada um de nós. Não permita que as palavras que têm chegado a você, a sua família, a quem você ama,
traga destruição. Não permita que as palavras venham, em meio ao seu relacionamento, venham romper o amor que há entre pai, mãe e filho. Existe cura, existe libertação, existe paz. Eu não sei com qual dessas palavras de Jesus, qual dessas palavras tenham alcançado o seu coração nesta noite. Qual dessas palavras enquadrou no seu coração ao ponto de você dizer: eu preciso de paz, eu preciso ser liberto, eu preciso de cura, eu preciso de vida. Eu não sei qual delas, mas eu creio que dessas palavras, cada um de nós que estamos aqui fomos alcançados nesta noite. Há uma palavra de Jesus para você nesta noite. Há uma palavra de libertação para a sua vida. Fique de pé.